Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao áudio, lembrando que o áudio foi transcrito, né, justamente porque o áudio quando vem lá da live para cá, às vezes ele fica um pouco, a qualidade fica complicada. Então, o áudio dela diz assim: há quase 7 anos eu me relaciono com uma pessoa que, quando nos conhecemos, havia 3 anos que ele estava divorciado. Depois de um certo tempo, eu descobri que a ex-esposa dele era dependente do plano de saúde dele. Houve uma discussão entre nós, eu questionei e ele dizia que eu era muito desumana por querer que ela não participasse do plano dele, que ela tinha umas comorbidades que precisava tratar e que havia prometido aos filhos dele, na separação, que ele manteria o plano para ela. Porém, ela vai se casar agora, no final do ano, e eu já decidi que se ela permanecer no plano, nossa relação não vai mais para frente. Seria, André, muito egoísmo meu eu querer que ela não dependa do plano dele? Sim, minha querida, veja bem, num primeiro momento, realmente soa como egoísmo, sim. Porque tem algumas coisas que a gente está vendo como cada detalhe faz diferença. Porque, veja bem, eu entendo, faz 7 anos que você se relaciona com ele. Porém aqui, deixa eu até pegar minha caneta aqui para fazer minhas anotações aqui, fazer alguns... Então, 7 anos que você se relaciona com ele. O que acontece? Na separação, isso aqui que eu achei pesado. Na separação, quando ele estava... Primeiro, ela tem comorbidades, no plural, comorbidades ela tem, a ex-esposa dele. E aí, essas comorbidades que precisam ser tratadas, ele prometeu aos filhos dele, na separação, que ele manteria o plano para ela. Então, veja bem, meu anjo, aqui nós estamos falando de uma quebra de promessa feita aos filhos. Você ou os filhos, quem deve ser mais importante? Você ou os filhos? Olha, atendendo tanta gente quanto eu atendo, graças a Deus, eu agradeço pela confiança. Sem dúvida alguma, hoje eu vejo, eu nem aqui estou respondendo a partir da ótica dos pais. Eu estou respondendo a partir da ótica dos filhos. Hoje, sem dúvida alguma, eu diria, pais, sim, se tiver que ter um grau de importância, os filhos ou a namorada, os filhos ou o namorado, que seja os filhos. Porque depois a gente vê grandes estragos na vida desses filhos. Quando os pais não o priorizam. Ah, mas eles já são adultos, né? É promessa feita aos filhos. Então aqui se trata de uma quebra de promessa feita aos filhos. E a partir do momento que você surgiu na vida dele e agora ele tira ela do plano de saúde, automaticamente ele está dizendo aos filhos que ele não os prioriza e que aquela promessa feita, e daí que eu fiz aquela promessa para vocês? Hoje eu estou num novo relacionamento e o que vale é ele. É isso que está sendo feito aqui. Então, para você, você vai se sentir vitoriosa. Eu não aceito isso. Você vai se sentir vitoriosa. Mas e aquilo ali? Você poderia dizer, mas eu estou com ele há 7 anos, então quer dizer, e aí eu fico sem plano de saúde para que ela tenha? Bom, aí entramos dentro desse elo que eu falei aqui, a promessa feita, entendeu? Então eu estou no meu direito, André, também de querer me separar dele, porque eu não aceito que ele continue mantendo a ex por causa de uma promessa que fez aos filhos? Sim, é um direito seu. É um direito seu. Se isso te incomoda, se isso realmente te faz mal, se isso faz com que você se sinta
menosprezada no sentido, parece que ele valoriza muito mais a ex dele do que eu. Só que aqui eu vejo que não é esse o foco. Aqui o que está em xeque não é a ex dele. O que está em xeque aqui é a promessa que ele fez aos filhos. Não é a ex. Não é que ele, então, a importância dela está acima de todas as namoradas que ele vai ter daqui para frente. Se você terminar com ele, vai vir uma outra depois. Então, a ex é muito mais importante que qualquer outra namorada que ele ame, que ele goste. Não, aqui tem a promessa feita aos filhos. Ele estará comprometendo a saúde da mãe dos filhos dele e que ele prometeu. Então, eu quero que você pense o seguinte: o que passa na cabeça desse pai? Eu tiro ela do plano de saúde. E olha só, tem um detalhe aqui também que não é tanto detalhe. Ela vai se casar agora com outro. Esse outro não está incomodado com isso. Aliás, esse outro ele poderia resolver isso. Porque já que ele está se casando com ela agora, ela seria colocada no plano de saúde dele, mas talvez ele não tenha. Então, ele prefere que ela continue no plano de saúde do ex-marido. E tá vendo? Ele não está sentindo o ego dele ferido com isso. Ou seja, como se eu não consigo nem dar um plano de saúde para minha esposa. Ela tá lá no plano de saúde do ex dela. Sim, porque deve ser um plano bom. Sim, porque ela tem comorbidades, ela precisa disso. E aí, veja bem, aí eu não preciso, André? E eu fico largada às traças? Então, mas aqui não é você em relação a ela. Aqui são os filhos. A promessa dos filhos. Porque, veja bem, é o raciocínio que eu estava fazendo. Imagine a cabeça desse pai. Nós estamos falando da cabeça desse pai. Nós não estamos falando da cabeça desse ex-marido. Porque ele está pensando nela. Não, vamos pensar na cabeça do pai, que fez uma promessa aos filhos. Ele quebra com essa promessa. Ele tira ela do plano de saúde. Porque você está incomodada com isso. E amanhã, as comorbidades que ela tem, ela não precisa de um atendimento, não consegue, né? Vai ter que pagar, ou vai ter que esperar o SUS e ela morre. Ela morre. E aí? Você já imaginou como fica a cabeça? O que esse pai vai ouvir desses filhos? A culpa que ele vai sentir? Ele matou a ação dele, tirou a vida da mãe dos filhos dele? Vocês estão vendo, gente, que a coisa não é tão simplesinha. Mas aqui eu não estou falando você é uma egoísta. Eu entendo você, minha querida. Mas eu estou dizendo que apesar de entender você, eu entendo o que se passa na cabeça do pai. Eu não estou falando enquanto ex-marido. Ele é conectado nela ainda, ele a ama ainda. Ela está até casando com outro. E aí quando a gente olha para cada personagem, tá vendo? Esse outro que está casando, ele está se sentindo incomodado, como eu disse, aquele raciocínio que eu fiz. E quando a gente olha a partir da ótica dos filhos, pai, pelo amor de Deus, o pai não vai quebrar a promessa, o pai fez uma promessa para nós, hein? A minha mãe tá cheia de problema, minha mãe... Você tá entendendo? Então, quando a gente olha a partir da ótica de cada personagem dessa história, e quando a gente olha a partir da sua ótica, você, há 7 anos se relacionando com ele, você depende do plano de saúde dele? Me parece que não. Faz 7 anos que você convive com ele, que você se relaciona com ele. Provavelmente você tenha o seu plano de saúde. Então, assim, em termos práticos, em termos de plano de saúde, isso está te afetando? Eu preciso de um marido que pague um plano de saúde para mim? Não está me afetando agora, André, mas pode me afetar depois, talvez depois eu precise. Então aí talvez você chegue então à conclusão, mas aqui eu não vejo que não é isso. Não é questão prática de plano de saúde. Eu vejo que aqui é uma questão emocional, né? Emocionalmente isso me faz mal. Eu saber que a ex-mulher dele está no plano de saúde dele ainda. Então, emocionalmente isso me incomoda. Bom, se emocionalmente eu olhando para todos esses personagens, eu continuo me sentindo mal, continuo me sentindo incomodada, bom, então é um direito seu de cair fora disso, minha querida. É um direito seu de falar, não, isso não está funcionando para mim. E tá tudo bem, tá? Ninguém pode te julgar por isso. Tá tudo bem, não funcionou para você. Emocionalmente ficou pesado para você. Então tá bom. Eu vou cair fora. Explique a ele, mostre como você se sente. Agora, aí é que tá. Você vai colocar isso como... Você coloca isso como... Eu não entendo porque você a mantém.
no plano. Ou você conseguiu entender, mas mesmo entendendo, porque ele a mantém no plano, ainda assim fica emocionalmente pesado para mim. E tá tudo bem. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.